Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aqui mais uma vez conosco neste programa tão especial que é o Me Conta Aí. E eu quero nesta noite agradecer a Deus pela sua vida e dizer da minha satisfação de poder ver que você está aí, podendo nos dar essa honra da sua audiência. E desde já pedindo a você, compartilhe esse programa, dê seu like, ele está muito especial, muito legal hoje. Com certeza a história de hoje vai inspirar a sua vida, não tenha dúvida disso. Eu estou recebendo meu amigo, meu irmão, pastor Wadson, da igreja Missão em Cristo. Não é isso, pastorzão? Isso mesmo, prazer. Deus te abençoe, varão. Obrigado Amém. pela Eu presença. que agradeço. Deus abençoe sua vida mais e mais e essa Amém. igreja super abençoada. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço, pastor, de estar aqui nessa noite, né? O Senhor, ele me apresentou o Senhor, não foi agora nesse momento, mas foi há 10 anos atrás. E o programa eu tenho certeza que vai ficar muito impactante, muitas pessoas serão impactadas com a história de hoje, em nome de Jesus. Amém. Me contes tudo, não me negues nada. Como é que foi sua infância, sua adolescência? Como é que foi sua história de vida até chegar a Jesus, até chegar à igreja? Perfeito. Então vamos iniciar do início, né? Isso. A minha história é uma história, vamos dizer que comum, como muitas pessoas vivem nos dias de hoje, no passado e viverão no futuro. Então, a minha história, eu nasci e me criei aqui no bairro São Conrado, né? Nascido e criado no bairro São No bairro Conrado. São Conrado, exatamente. Olha só, Né? então é um Tenho 30, morador nativo mesmo. nativo daqui, tenho 35 anos, né? Nasci no ano de 1990, né? Aqui, todo o território aqui de São Conrado eu conheço de ponta a ponta. Então, nasci e me criei aqui, e como todo jovem, todo adolescente que cresce em um lar onde muitas das vezes é desfavorável, onde muitas das vezes a alimentação ela não chega com precisão na mesa, momentos de sofrimento, eu vi muito meus pais trabalharem para nos dar o melhor, para nos dar um tênis, para nos dar uma calça, e eu cresci a minha infância nesse lar, né? Meus pais sempre maravilhosos, sempre se esforçaram para nos dar o melhor, né? Para mim, para minha família. E eu, quando ainda na minha infância, eu conheci, né? Coisas que não era para conhecer, infelizmente, que foi as drogas. Então, Ainda na eu infância? ainda na adolescência, já na Já na adolescência, adolescência. já na adolescência, eu conheci as drogas, né? Na minha infância eu passei um período na minha infância de muito sofrimento, onde eu vi ali meu pai, né, ali maltratando minha mãe, eu cresci num lar assim, eu vi essas coisas acontecer, e aquilo gerou revolta no meu coração, tristeza, né, no meu coração, eu ainda com 10, 11 anos, vendo essas cenas, crescer revoltado, né, tinha uma revolta muito grande no meu coração, abandonei a escola muito cedo, só estudei só até a terceira série, né? Então, assim, abandonei tudo muito cedo e foi aí onde foi desenvolvendo esse período de encontrar coisas que não era para mim ter encontrado. Sim. Caramba. E na fase adolescente você se encontra com essa desgraça Exatamente, chamada exatamente, drogas. exatamente. Como começou? Um abismo chama outro abismo. Começou fumando cigarrinho, aquele cigarrinho que era de menta. Aí comecei para algumas festas, ainda com 12, 13 anos. Comecei para algumas festas e tal. Aí andava com um grupo de pessoas que já era usuário de drogas, como maconha, cocaína. E até aí eu não usava, mas fumava um cigarro, tomava uma cachaça e já começava a ir para as festas, amanhecendo, sempre contra a vontade dos meus pais. Meus pais, eles não apoiaram, eles nunca aceitaram isso, mas sempre escondido, eu fazia tudo isso escondido, achando que estava escondido, né? Sim. Mas foi aí onde tudo iniciou. Entre meus 12 a 13 anos, eu tive os primeiros contatos com droga, álcool e cigarro. Dos 14 diante, eu comecei a ter contato com outros tipos de droga, que foi a maconha, e logo em seguida eu tive contato com a cocaína. Com 14 anos de idade. 14 anos de idade, eu tive esse encontro com a cocaína e com a maconha. E como é que foi esse período depois desse encontro com essas drogas? Então, logo quando eu comecei a ser um usuário de droga, muitas coisas na minha vida começou a declinar. As coisas, o que estava ruim, estava piorando. Então a minha alma já estava amargurada, a minha alma já estava triste, a minha alma já não aguentava mais. Assim como muitos jovens hoje
que se encontra nessa idade, que sabe o que eu estou falando, sabe do momento que ele passa, que ele vive, né? Que é um momento difícil, de dor, de sofrimento. E o detalhe, muitas das vezes as pessoas ela dizem assim, tá aí porque quer, tá aí porque gosta, mas só sabe a dor de um sofredor quem já sofreu. Então eu passei por um processo de dor e eu entendi como eu cheguei naquela dor, como eu cheguei naquele sofrimento. Eu entendi como eu cheguei. Por isso que hoje eu compreendo quando eu converso com um adolescente de 13, 14 anos e ele me diz a situação, eu já vou nos pontos-chave com ele. Como é seu relacionamento com seu pai? Como é seu relacionamento dentro de sua casa? Tem faltado mantimento na sua casa? Porque o adolescente, ele quer já ser homem, quando vive num lar assim, né? Ele já quer ser homem, já quer proteger a mãe, a família. E eu cresci e tive esse contato com essas drogas, e isso só foi cada vez mais piorando a minha vida. A minha saúde começou cada vez mais a ficar ruim, né? Até hoje eu tenho sequelas por conta das drogas, né? Então, no decorrer eu vou estar contando. Então, eu fui usuário dos 14 anos até os 26 anos de idade. 14 anos, 26. Então são o que? 12 anos. Isso, 12 anos da sua história de vida jogado no lixo. no lixo. Isso. Eu vou dizer mais. Quando joga Mas no. chegou a se envolver, porque as drogas geralmente ela vai escalando, né? Chegou a se envolver também com crime. Sim, sim, sim. Após os meus 15 anos, eu já comecei a ter contato com pessoas, e aí comecei não só a usar, mas também a vender. Comecei a vender droga, comecei a vender maconha, comecei a vender cocaína, né? Comecei a vender a droga, e assim, é uma sensação de prazer quando você está fazendo isso, porque você começa a vender, começa a ter o dinheiro, você sente aquele prazer de ter aquele dinheiro, de ter aquela falso prazer, né? Aquela falsa alegria. E você começa ali a pegar em dinheiro, você começa agora ali a viver uma vida de prostituição. Eu andava muito em lugares de prostituição, questão de mulheres e tal. Então, assim, É, eu me é um abismo puxando o puxando outro. outro abismo, um abismo puxando outro abismo. Então, assim, eu tive o contato com a droga, logo em seguida, porque assim, as pessoas também que você vive ali ao redor, querendo ou não, vai influenciando. Não que as pessoas sejam o mal, mas o mal que está por detrás dela vai influenciando e você acaba sendo influenciado. Porque eu estava numa roda de amigos, todo mundo fumava maconha, só eu que não fumava. Então eu digo, rapaz, vou fumar, né? Todo mundo cheirava, só eu que não cheirava. Eu digo, rapaz, vou cheirar. Então, você é empurrado e influenciado, querendo ou não, por aquelas amizades. Então, tem jovens hoje que está sendo empurrado, está sendo levado por causa das amizades. E quem sofreu muito nesse tempo foi minha mãe. Eu cresci com a revolta do meu pai, mas com um amor muito profundo com a minha mãe. Quando eu estava na rua, eu gostava de sair na sexta-feira e voltava no domingo à noite. Isso amanhecendo sem dormir, usando Meu drogas, Deus. bebendo. E quem sofria com tudo isso mais que eu sentia era minha mãe. E a única pessoa que ia na rua para me chamar para vir para casa, que eu vinha, era só minha mãe. Meu pai ia, eu não voltava, eu não ia, meus irmãos iam, eu não ia. Ninguém que fosse me chamar na rua, vamos para casa, tá bom, eu não ia. Mas minha mãe chegava, eu sempre tive esse coração inclinado assim pela minha mãe. E quando ela me chamava, ia de imediato, eu não ficava. Então, assim, nesse período foi um período muito difícil, porque chegou um tempo que a gente cansa. Chega um tempo que a gente cansa. E quando a gente cansa, a gente quer um socorro, a gente quer uma ajuda, a gente quer que alguém estenda a mão. E nesse período que a minha alma estava clamando por socorro, eu não via pessoas estender as mãos. Eu não via pessoas acreditar em mim. Eu não via pessoas acreditar que aquele jovem poderia ser alguém no futuro. Eu não via essas pessoas. Chegou um tempo, pastor, que na minha vida, que eu estava assim na esquina e pessoas passavam com a Bíblia na mão e não falava comigo. Eu não entendia aquilo. Eu dizia, meu Deus, esse povo aí é o que carrega Deus. Eu ficava, meu Deus, e não falava comigo. E eu dizia, meu Deus, minha mãe sempre me chamou para ir para a igreja. Né? Minha mãe sempre me chamou, nunca Ela ia. era cristã? Minha mãe é cristã, minha mãe já serviu ao Senhor nessa época, ela já serviu ao Senhor já há uns 5 anos, hoje ela tem bastante tempo com o Senhor. Então minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Meu pai também passou a servir ao Senhor. Meu pai foi primeiro que minha mãe, né? Então assim, Deus começou a restaurar meu pai e minha mãe, né? Começou ali dentro do meu lar ali, e nessa eu já estava
nas drogas, né? Me casei muito cedo, com 16 anos, eu já tive contato com família, com 16 anos de idade, eu já tive contato com família, Mesmo na situação das das drogas. drogas, ainda consegui ali uma companheira, e a gente, eu me casei, pastor, eu era jovem ainda, eu me casei, eu tinha 18 anos, quando eu me casei. E ela também era usuária também? Não, minha esposa, a gente morava na mesma rua e a gente não se conhecia. Por quê? Porque de dia eu não ficava na rua. Geralmente eu ficava na rua à noite. A madrugada toda eu estava na rua e de dia eu dormia. Então quem estava pelo dia não me via e quem estava pela noite era que me via. Então ela andava pelo dia e não pela noite. Então ela não me via, né? Então quando eu disse a ela que morava na mesma rua que ela nem acreditou. Ela disse: "Você mora aqui nessa rua?" Eu digo: "Moro." E eu conheci ela em uma festa, né? Tinha uma festa na casa da mãe dela e em uma dessas madrugadas, né? A mãe dela estava lá nessa festa e eu conheci ela justamente nessa festa. Então, assim, foi algo assim muito rápido, né, na minha vida. O meu casamento, eu namorei com a minha esposa 3 meses e logo em seguida a gente já estava juntos, porque minha sogra, né? Minha sogra, ela não queria eu com a filha dela. Claro, quem é que vai querer? Um usuário de droga, um sem futuro, um Zé Ninguém, uma pessoa que você olhando, oticamente falando, nenhuma expectativa de vida para sua filha. Qual é a mãe que vai querer? Nenhuma. E a minha sogra, ela não queria. Aí eu disse à minha esposa, né? Na época nós namorando, eu disse a ela: Você me ama mesmo? Ela te ama. Eu disse: Então vamos sair de casa. Vamos morar junto. E eu chamei ela para morar junto, não tinha casa, não tinha para onde levar, e ela disse: "Então tá bom, então vamos." E ela disse: "Você vai me levar para onde?" Eu disse: "Para casa da minha mãe." Aí levei ela para casa da minha mãe. Então hoje eu e minha esposa, nós já convivemos hoje já há 19 anos. Eu e minha esposa, nós Tem temos, quantos filhos, meu? a gente tem cinco, 5 filhos. cinco Meu filhos. Deus. Bênção. E como é que foi a sua libertação? Como é que foi? Perfeito. Eu acho que é a parte É melhor a que parte mais importante. para mim agora é a parte mais marcante. E se eu chorar é porque assim foi muito gratificante. Pastor, sabe quando você está vivendo uma vida que você nem acredita nem em você mesmo? Eu estava assim. Nesse percurso, antes de eu conhecer Jesus, eu já tentei tirar minha vida. Imagina o tamanho do sofrimento, né? Já, já tentei tirar minha A vida. falta de esperança, né? Já. Eu tinha duas filhas. Na época eu tinha a Lawane e tinha a Ingrid. A Lawane tinha na época 5 anos de idade. E eu já tinha esse pensamento de tirar minha vida. Um certo dia, eu na sala da minha casa, eu sentado, eu peguei um revólver, eu peguei o revólver carregado e foi de madrugada isso. Eu estava usando droga, bastante droga, estava bem dopado de droga, de cocaína. E eu peguei esse revólver, escalei ele e botei ele na minha cabeça. E eu pensei no meu coração de tirar minha vida. Por quê? Porque quando eu pensei de tirar minha vida, qual foi o motivo? O que me levou a pensar em tirar a própria vida? Eu vou dizer agora. O que me levou foi eu estava vendo todo mundo ao meu redor sofrendo. E a causa do sofrimento era eu. Então eu pensei, eu não, o inimigo lançou a semente. Hoje a gente sabe como funciona. Eu pensei, se eu tirar a minha vida, o Acaba o sofrimento que sou eu sofrimento. acaba o sofrimento do povo. Então minha mãe não dormia, minha mãe ficava sofrendo, meu pai sofrendo, meus irmãos sofrendo, minha esposa sofrendo, meus filhos sofrendo. Eu pegava minha esposa e meus filhos, mandava ir para casa de minha sogra para me fechar a droga dentro de casa. Olha que sofrimento. Então estavam lá todos 100% desestruturados, todo mundo sofrendo. Então eu ficava com isso. E fora as falas, né, que a gente ouvia, que eu ouvia muito, que era eu só tô vivendo assim por causa de você, essas coisas só tá acontecendo por causa de você. E realmente era por causa de mim, Sim, é né? verdade. Não era Realmente. mentira, né? Não, era 100% verdade. Só que aí no meu coração eu disse, então eu vou acabar com esse negócio. Eu não disse a ninguém, eu disse para mim mesmo. E foi numa noite como essa que eu tava usando droga e tentando tirar minha vida, não tive força, porque nessa hora eu fui no quarto da minha filha, que lá em casa onde eu morava, uma porta era do quarto da minha filha e na frente era a porta do meu quarto. Então quando eu cheguei aqui, eu olhei para cá e eu vi minhas duas filhas dormindo. Eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar e dizer, meu Deus, quem vai criar meus filhos? Como é que vai ser? Olhei para cá e comecei a chorar. Digo, meu Deus, essa mulher é uma mulher guerreira, sempre esteve comigo, sempre esteve ali acreditando em mim, em meus trancos e barrancos. Essa mulher sempre acreditou. Ali, começou ali agora o agir de Deus na minha vida. Deus começou a trabalhar ali na minha vida.
o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu Gerando consciência. Consciência, me levando ao arrependimento. Levando ao arrependimento. Exatamente. E nesse período, foi no período que a minha irmã Vitória, né, congrega com a gente hoje, ela me deu uma Bíblia. Ela disse, mãe, toma essa Bíblia aqui, dê a Dadinho, que era assim que me chamava, o vulgo, o apelido era Dadinho. Dê a Dadinho, que ele vai ser um pregador do Evangelho. Só que, pastor, eu sem leitura, sem saber ler direito, o que era que eu fazia? Pegava a Bíblia, eu não sabia ler direito, entreguei a minha esposa e digo, lê aí, logo no começo desse negócio aí. Ela começou a ler Gênesis. E quando chegou na parte de Abraão, eu disse, rapaz, que história legal, que homem diferente. E ela foi narrando a história, narrando a história, narrando a história. Na parte que ela disse que Abraão ia sacrificar o filho, e porque Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar, quando ela ia contando a história, eu digo, rapaz, eu fiquei impactado com aquela história. Ali já começou o tratamento de Deus. Foi nesse período que eu já comecei a não querer mais estar indo pra rua, não estava querendo ir usar droga. Nesse período, Deus já estava trabalhando. Os amigos chamavam, eu não tinha vontade. Eu digo, não quero não. Né? As pessoas chamavam, eu digo, não, sem vontade. Fui perdendo o prazer aos poucos, mas sem conhecer de fato quem Jesus era. E foi aí onde, um certo dia, eu já sem vontade de querer beber, de querer curtir, já estava parando dessas coisas. Minha esposa foi para casa da avó dela, né? A avó dela sempre fazia uma festa anual, e nesse ano a minha avó da minha esposa fez essa festa, e ela disse, vamos comigo. Eu disse, não vou não, vou ficar em casa. Ela disse, você vai me buscar? Eu digo, vou. Só que acontece, eu comecei a assistir e acabei dormindo. Esqueci de pegar ela. Quando eu olhei o horário, eu digo, eita, deixa eu ir logo pegar ela. Quando eu tava indo no caminho, ela tava voltando. Aí eu tinha parado em um grupo de pessoas, de conhecidos meus, e eu disse, você me presta a sua bicicleta para eu me pegar minha esposa aqui rapidinho? Aí eles iam me prestar a bicicleta. Foi logo nesse momento que ela chegou. Aí minha esposa nunca tinha feito isso. Ela está bonito, né? Como é que você pega, diz que vai me buscar e fica aí com seus amigos? Olha, ela nunca tinha feito isso. Só que eu não estava lá com eles, eu estava em casa, de fato em casa. Ela disse que ia ficar em casa, mas eu estava em casa. Aí veio no meu coração aquele negócio. Eu não estava bebendo não, agora eu vou beber. Aí comecei a beber no sábado, isso foi no sábado. Aí amanheci pro domingo. Quando chegou no domingo, aí eu entrei no bequinho que eu morava no bequinho, entrei no beco que eu morava, e tinha lá 2 jovens cristãos. E eu disse para ele, eu disse, jovem, hoje tem culto na sua igreja? Aí ele disse, tem, só que eu tava tão drogado, pastor, sem camisa, tão drogado. Ele disse, tem. Eu disse, eu vou para a igreja hoje. Aí ele disse, vai. Eu disse, vou. Qual o horário? Ele disse, tal hora. Eu disse, tá bom. Aí fui para casa, peguei a droga que eu tava, entreguei pro rapaz que tava junto comigo. Eu disse, não, pai, não quero mais não. Não quero esse negócio mais não. Aí fui para casa, tomei banho. Aí fiquei ali chorando, lavando minha alma. Eu tava desgostoso já de querer viver essa vida. Aí foi quando eu cheguei na casa dele, era meu vizinho, bati na porta dele e disse, tô pronto. Ele ficou impactado. Ele disse, sério, sério. Aí a gente foi pra igreja. Só fui uma vez pra igreja, não fui mais não, só fui uma. Entrei na igreja e já fui decidido. Eu digo, eu quero mudar de vida, eu quero alguma coisa que mude minha vida. E cheguei lá, eu comecei a ouvir a palavra de Deus, ouvir a ministração do Senhor. E o que foi ministrado foi Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Rapaz, quando eu ouvi aquilo, veio com muito ímpeto no meu coração. E o que foi que eu fiz? Aí, na mesma hora, o pastor disse assim, quem quer entregar a vida a Jesus? O Espírito Santo ministrou meu coração. Não sabia que era o Espírito Santo, mas eu ouvi uma voz dizendo assim, a partir de hoje, se você quiser, a sua vida já não vai ser mais sua. Alguém vai ter o controle e o domínio da sua vida. Porque entregar a sua vida a Jesus é entregar a sua vida para alguém. Aí, ou seja, eu disse, eu quero. Por quê? Porque eu digo, se eu já ia tirar minha vida, já ia entregar para não sei quem, quando eu não conheço. Para esse daí eu sei quem é, o Filho de Deus. Só não tenho intimidade com ele, mas eu quero. A congregação cheia. Eu fui chorando lá na frente, todo quebrantado, chorando com a congregação cheia. Porque eu era um jovem muito fechado, usava boné, todo fechado. Aí Deus foi me quebrantando. Rapaz, cheguei lá, tão chorando, 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 chorando. Pastor disse, você quer entregar a vida a Jesus? Quero. Aí ele orou. Aí se cumpriu o que a própria palavra diz, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e você vai encontrar descanso para vossas almas. Na mesma hora, pode acreditar, saiu um fardo assim de mim. Eu me senti tão leve. Pessoas que eu odiava,
eu comecei a ficar apaixonado por essas pessoas. Quem eu tinha raiva, eu fui pedir perdão a todo mundo. Eu saí da igreja, foi incrível isso, parecia uma loucura. Eu nunca tinha experimentado aquilo, eu nunca tinha provado daquilo, eu não sabia nem o que era aquilo. Eu saí na mesma hora e fui para casa do meu pai chorando. Chorando, pai, pai, me perdoe. Meu pai ficou tão impactado na mesa, na cozinha lá da casa da minha mãe. O que foi, meu filho? Me perdoe. Todo o mal que eu fiz o Senhor, toda vez que eu fiz o Senhor sofrer. E eu comecei a pedir perdão a ele, ele começou a chorar junto comigo. Hoje, meu pai, eu posso dizer, é um dos meus melhores amigos, o meu pai. O nosso relacionamento hoje com o meu pai Meu é assim Deus. poderoso. É um relacionamento de amigo. Não é quem vê meu pai só sabe que é pai e filho porque já conhece a história. Mas quem não vê, vai dizer, rapaz, esses caras se tratam como amigo. É uma amizade, eu chamo ele para tomar café lá na minha casa, a gente bate um papo, a gente toma café, como amigo. Então, eu comecei a chorar e pedir perdão ao meu pai. Ele, eu te perdoo, meu filho. E me abraçou, meu pai me abraçou. E aí, na mesma hora, eu tinha saído da casa da minha mãe e fui pedir perdão ao rapaz, que eu tava de mal dele, eu acho que um ano e pouco de mal, sem falar com ele. Né, um problema que a gente teve, e eu fiquei pensando ainda de tirar a vida dele. Nessa história conhecida, quem mora no bairro vai saber. Ele ali ficou sem falar comigo, a gente não conversou. Eu fui lá na casa dele, bati na porta dele e disse: Tudo bom, meu irmão? Ele, o que foi? Eu digo: Não, já chorando, quero lhe pedir perdão, meu irmão. E tal. Aí levantei a camisa, eu disse: Estou armado, não, meu irmão, quero lhe pedir perdão. Aí pedi perdão a ele. Depois saí dessa casa, já fui para a terceira casa, pedi perdão a uma pessoa também que eu tinha mágoa, raiva. Meu No Deus. mesmo dia. Isso no mesmo dia. Isso porque eu não sabia de nada de Jesus. Nunca tinha lido a Bíblia. Minha esposa começou a ler a história lá de Abraão. Eu fui para essa igreja, ouvi a palavra do Senhor e lá começou esse processo. Pastor, aí minha vida começou, foi aí. Coisa boa foi agora. Daí por diante, com 26 anos, foi quando eu entreguei minha vida a Jesus. Eu digo que eu tenho, vou fazer 10 anos de vida. Você tá com 36 agora. 35, vou fazer 10 35. anos, Vai é. fazer Em 10 anos. janeiro eu faço 10 anos de que conheci Jesus, agora em janeiro. E hoje é um pregador da palavra de Deus, Para a um glória de Deus, apaixonado por por Jesus, Jesus, um graças a Deus. apaixonado por vidas, por Glória a Deus. pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. E como é que chegou o ministério na sua vida aí? Essa Perfeito, parte maravilhosa aí. perfeito. Então, aí quando eu tive esse primeiro contato com Jesus, Sim, a nova vida a chegou nova vida em Cristo chegou. e me permita uma parte. Você percebe, você que está assistindo, que é muito importante você entender isso. A gente consegue compreender que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Você vê, ele já estava na beira de receber o salário dele, a morte. Mas ele entregou a vida dele a Jesus, ele bateu na consciência o pecado. As pessoas precisam falar mais sobre isso. O que leva o homem aos braços do diabo, do inimigo, do cão, é a ação pecaminosa. Muitas das vezes escondida. Como ele falou, ele começou a usar drogas escondido dos pais. Então, tudo que se faz escondido te controla. É preciso que você entenda que o que está fazendo você e muita gente sofrer são pecados ocultos. São coisas ocultas no escondido que você não está vendo e sua vida está dando para trás, está dando problema, está dando errado, tá um monte de coisa. Esquadrinha a sua vida. Um dado muito importante que o pastor Waldson falou é que na hora que ele olhou para as filhas e para a esposa, abriu a consciência dele. Um lapso de consciência, um pequeno lapso de consciência. É como se uma pequena luz iluminasse uma escuridão, um local escuro. Naquele momento, a luz de Cristo começou a cada vez mais crescer dentro dele. E olha, nós estamos falando de uma pessoa que, segundo ele, não sabe nem ler. Precisou até que a esposa abrisse esse canal para ele. E você que sabe ler, sabe escrever, sabe falar bem, tá com filhos com problemas, tá com um monte de problema na sua vida, esquadrinha a sua vida, porque você vai encontrar algo lá. Ele encontrou a solução e está aqui declarando. E hoje ele vive feliz, até com o pai. Deus restaurou o relacionamento, que ele tinha muita tristeza do pai dele.
E Deus salvou a família toda. Diga-se de passagem. E agora você vai ouvir o pastor Adson contando como ele chegou até o ministério. Então, que sirva como inspiração a vida do pastor Adson para a sua vida. Sirva, use como inspiração. Porque é disso que a humanidade está precisando. Sabe por que as drogas crescem? Porque há muito pouco reino de Deus. Às vezes tem muitas igrejas, mas pouco reino de Deus. Olha o que ele falou. Quantas pessoas com a Bíblia passaram por ele e ignoraram ele? E em muitos casos, por medo, por ver a pessoa bruta, ignorante, em trevas. Mas a palavra de Cristo, ela quebra qualquer jugo. Não tenha medo, ela quebra qualquer jugo. Pastor Adson, por favor. Perfeito, perfeito. E assim, quando eu conheci esse amor de Jesus, eu fiquei tão impactado que eu comecei agora a ler a palavra com pouca leitura. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar sem instrução. Sem ninguém ter te Não, ensinado. foi logo Só o Espírito Santo te ensinando. foi logo nos primeiros dias. Então não tem como você começar a fazer tanta coisa em poucos dias rápido. Por exemplo, só para você ter uma ideia, eu li a Bíblia todinha, toda, com pouca leitura, em 4 meses. Toda. Eu entrava no quarto e a minha esposa me chamava para comer, eu não comia, eu só chorava e lia a Bíblia, só chorava e lia a Bíblia. Era então, restauração. Então eu estava fazendo um jejum genuína, né? Mesmo sem entender o que era jejum. Mesmo sem ter a consciência, as regras, tudo organizado do jejum. Então eu só queria chorar, eu só queria Deus, eu só queria orar, eu só queria ler a Bíblia. Isso foi por dias, viu? Então quando eu comia era quando meu corpo já estava fraco. Eu dizia, não, faça uma sopinha. E era chorando, era comendo e chorando. Era quebrantado. Isso durou um período. Quando foi um mês, aproximadamente, foi quando eu comecei a sair pra rua. Eu disse, meu Deus, eu fiquei tão impactado. Eu digo, rapaz, eu fiquei tão impactado. Eu comecei a sair pra rua. A alegria do Espírito. Muita alegria. Eu comecei a sair pra rua. E fui nas favelas do bairro onde eu moro. Aí comecei a ir para os lugares, os meninos olhavam para mim e diziam, cara, e eu começava a chorar e falar de Jesus para eles. E eles sem acreditar, né? Exatamente, impactado. Então, assim, eu já comecei a ir para a igreja ali com uma Bíblia desse tamanho que tinha me dado, e eu indo ali amoroso, apaixonado, o que eu tinha de roupa, de coisas que identificava algo das trevas. Não foi ninguém que me instruiu. Isso aqui tira, isso aqui fica. Você já sabia. Não, né? foi algo dentro de mim. Isso aqui não serve mais para mim. Prata, nada contra. Quem usa uma prata, quem usa um cordão. Mas as minhas pratas eram as pratas que para a nova identidade que eu tinha, nova vida que eu tinha, já não servia para mim, já não mais. Então eu tinha umas bermudas. Você sabia que aquilo simbolizava as trevas, né? Para mim sim. Para mim não era algo legal. Né? Então, bermuda da Ciclone, o chapéu que eu usava, nada contra, chapéu legal, mas eu usava chapéu à barreta, a intenção do que eu usava chapéu, tudo isso eu descartei tudo. Eu tinha uma caixa de CD na época, só de vídeo pornográfico, eu tinha, joguei tudo. E ninguém me pediu nada, eu comecei a jogar tudo, minha esposa vendo essa ação, isso aqui eu não quero mais, isso aqui ela vendo, isso aqui alguém pode usar D, isso aqui não tem como usar, jogue, o que era de droga que era para me devolver, devolvi. Eu fiz uma limpa na minha casa. Aí sim eu vi a vida de Deus na minha casa. Eu senti o clima da presença de Deus no meu lar. Glória a Deus. Então minhas filhas, minha esposa me pegava sempre de joelho orando, sempre clamando ao Senhor. E acredite, pastor, em pouco tempo eu já estava fazendo obra de evangelização na rua. Falei com o meu primeiro pastor, o pastor que eu aprendi tudo sobre o reino de Deus, eu aprendi muito com ele. E quando eu disse assim, pastor, eu queria fazer... Não, eu orei. E disse, Senhor, eu estava na igreja, eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça aqui que eu posso dar um suporte nessa igreja? O Senhor disse, vá para a rua evangelizar. Eu comecei a ir para a rua evangelizar, pastor. Eu disse assim, eu vou marcar território. Quando eu estava lendo a Bíblia diz em Lucas que tendo um valente dentro de casa, chega outro mais valente, amarra o valente e expulsa. Eu digo, então, eu sei que Jesus é o mais valente. Eu cheguei no território aqui chamado Rua da Almendeira, na Rua da Independência. O tráfico de droga ali reinava muito forte, muito pesado. O clima ali era muito pesado. Então, como eu conhecia algumas pessoas, eu disse assim, rapaz, eu estou pensando em fazer um culto evangelístico aqui. E aí, o que é que vocês me dizem? Aí os meninos, não, pode fazer. Eu digo, pronto. Peguei um tonel, peguei as cadeiras e toda sexta-feira eu fazia culto ali, toda sexta. Eu disse, a gente vai ficar aqui. Os caras chegavam para comprar droga, os caras não vendiam. E eu lá, pregando o evangelho.
Hoje você passa por essa rua, você não vai ver um homem vendendo droga nessa rua. Meu Deus. Não tem. Então o poder de Deus começou a se manifestar naquele lugar. Vidas começou a ser salvas, vidas começou a entregar o coração delas para o Senhor Jesus Com Cristo, sinceridade, com né? amor, com sinceridade. O bairro de fato foi impactado, né? Sim. Então foi aí onde a gente iniciou o ministério. Então aí eu já identificava qual era o meu chamado, eu já sabia para que Deus tinha Cuidar me de chamado, vidas. cuidar de almas. Então, ou seja, quando Deus me chamou, eu já sabia, eu digo, eu não vou ser um diácono, eu não vou ser eu não olhava nem para os títulos. Quando eu cheguei pro meu pastor e disse assim, meu primeiro pastor, eu tenho um projeto, e eu disse assim, pastor, eu queria mostrar para o senhor, isso eu já com 1 ano e pouco na igreja. Quando eu mostrei para ele no Data Show, ele começou a chorar. Porque no projeto, no projeto mostrava o seguinte, pastor, a gente pretende evangelizar, aqui são as Bíblias que a gente está entregando, a gente já tem entregado 600 Bíblias. Aqui as Bíblias que a gente está evangelizando, entregando, aqui é o projeto que a gente está fazendo de cesta básica. Tudo que o senhor vê com a foto é um projeto que já existe. O que o senhor não vê com a foto é um projeto que ainda vai existir. Ele começou a chorar. Ele disse, Watson, você pretende abrir igreja? Eu disse, não tenho pretensão de abrir igreja nenhuma. A minha pretensão é a gente ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, vai abrir a igreja no nome do ministério do Senhor, porque eu nunca me preocupei com isso. O reino de Deus não é isso, né? O reino de Deus é uma pizza inteira, e hoje dividiram as fatias, e agora cada quem tem o seu reino. Cada quem tem o seu reino. Então, infelizmente. Então, Deus me deu a graça e o entendimento, e me deu o dom da palavra. Deus começou a me dar os versículos, Deus começou a saltar no meu coração, Deus começou a fazer coisa que, com pouco tempo, o povo dizia, rapaz, você é pastor, é? Rapaz, você... E começou a obra agora de libertação no bairro. Demônios se manifestando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas. A minha vizinha tava com uma dor de cabeça, uma enxaqueca já há 3 dias, né? Minha vizinha André, ela vai se lembrar disso quando ela assistir esse podcast. E ela disse bem assim: eu tive lá na casa dela, eu disse, vizinha, quanto tempo você tá com essa dor de cabeça? Ela disse, tem 3 dias. E eu disse, e a medicação? Ela disse, não passa. Eu disse, eu posso orar pela senhora? Ela disse, pode. Eu orei. Não demorei muito, não. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que no teu nome os enfermos serão curados. No poder que há no nome de Jesus, eu ministro a cura agora sobre a vida dela. Em nome de Jesus, seja curada agora. Quando eu tirei a mão, eu disse, irmã, Deus abençoe, obrigado por a senhora permitir que eu orasse pela senhora. Fui para casa. 10 minutos, a filha dela vai lá em casa. Rapaz, minha mãe tá bem já. Minha mãe tá curada. Então, eu conhecendo o poder de Jesus, sabendo o que Jesus pode fazer, como eu ia ficar parado em 4 paredes? Como eu não ia se mexer, não ia se Com as pessoas movimentar? precisando tanto, né? Precisando, e eu era uma delas que precisei. Então, ou seja, aí eu comecei. E você foi uma das pessoas que precisou, né? Que precisei. Esteve no outro lado da história, né? Sim, sim. E olha o detalhe, pastor. Quando eu disse, Senhor, por que ninguém me convidou para ir para a igreja? Por que eu não sentei assim na igreja para ouvir a palavra, alguém convidando, para ser discípulo de alguém dessa forma, como eu vejo na normalidade? Aí o Senhor ministrou no meu coração algo muito profundo. O Senhor disse assim, porque você eu lhe chamei diretamente. Ninguém vai ter glória de dizer que ganhou você para Jesus. Foi algo diretamente, foi algo direto. Eu mesmo desejei ir para a igreja, fui. Jesus me salvou e eu já comecei um trabalho para Jesus. Foi um chamado Foi um direto. chamado direto de Deus. Foi algo direto. Para ninguém dizer, foi eu que ganhei o pastor Ari para o Senhor. Não foi algo assim. Ninguém dizer, foi eu que ganhei ele para Jesus. Não teve isso. Foi eu que discipulei ele. Eu comecei a mergulhar em Deus. Eu só ouvia louvor que falava da palavra, eu só lia a Bíblia, eu virei, parecia um religioso, mas não era não, era o amor de Deus ali no meu coração. Então aí, esse trabalho começou a se estender. Só que na igreja, o que foi que aconteceu? Eu comecei esse trabalho e o pastor começou a falar muito, né? Ó, faça que nem o Watson, evangelize. E eu percebi que na congregação que eu congregava, ninguém queria evangelizar, não. No começo eu comecei só. Eu digo, rapaz, as pessoas não vão evangelizar, não, é? Porque, infelizmente, nas igrejas, hoje, as pessoas estão fazendo o quê? As coisas para serem vistas. Não estão fazendo, muitas das vezes, as coisas para a glória de Deus, para o Senhor. Então, algo que é para ser visto, muitas das vezes a pessoa tem até prazer de fazer. Mas às vezes algo que não é para ser visto, como por exemplo, um evangelismo, algo mais escondido. As pessoas às vezes queriam pregar no púlpito. Eu digo, rapaz, no púlpito já tem pastor, vamos pregar na rua. A evangelização de rua é uma atividade que está muito escassa. Com E certeza. depois que inventaram o mundo virtual, Exatamente. mais ainda. Nós temos aqui um grande sonho, e eu vou contar para o senhor. E se Deus quiser e tomara que Ele queira, né, nós estamos orando, pedindo ao Senhor para que a gente
faça um trabalho de rua. Perfeito. Eu estou, na verdade, o que é que vai acontecer? O Instituto vai desenvolver a estrutura, convida, por exemplo, a igreja do pastor Watson para a gente fazer uma evangelização na rua. Maravilha. Porque quando as pessoas se converterem, a gente tem que indicar para uma igreja. Maravilha. Porque o Maravilha. Instituto Arte da Fé não é igreja, Perfeito. é um ministério de apoio às igrejas. Maravilha. Então a gente está com uma pretensão, inclusive deve estar chegando uma carreta. Não dá para entrar no São Conrado, mas a gente pode colocar no local próximo. Uhum. E vai estar trazendo um trabalho cultural, de filme e de evangelização. Maravilha. Mas fora isso, nós estamos vendo a possibilidade de uma estrutura pequena que possa entrar em locais assim pequenos, Uhum. Os mini trios, tipo uma né? caminhonetezinha, que você possa colocar um teclado, Uhum. uma guitarra, um som, para poder servir como base para poder evangelizar. E desde já você já está convidado Muito e obrigado, convocado pastor. Muito obrigado. para que a igreja Amém, amém. possa ser beneficiada com esse trabalho. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu também estou sentindo falta da rua. Uhum. Porque as pessoas não sabem, mas a rua é tremendo. Uhum. O acolhimento das pessoas. Já fiz muita evangelização na rua. Inclusive no próprio bairro São Conrado. Vários testemunhos que eu vivi na minha vida. Né? Irmã Marilda, que estiver assistindo esse podcast, sabe do que eu estou falando. Eu conheci o senhor através dela. Irmã Marilda, Logo né? quando eu me converti, ela disse: Você conheceu o pastor Ari? Eu disse: Não. Então, na época que eu era mais jovem, eu era mais ativado, porque a gente, né? Olha, tinha dia, você falou de evangelização que as pessoas não gostam de ir. Você ter uma ideia, teve dias eu saí sozinho, com a guitarra pendurado, Uhum. com um carro com um carrinho de mão e uma caixa de som sozinho. E parar em uma rua que já estava programado para fazer naquele Uhum. local evangelismo. Isso na igreja do apóstolo Wilson, que é aqui embaixo, Uhum. na época, era aqui no Lojão na época, perto da feira. E depois as irmãs chegaram, a irmã Marilda chegar, outras irmãs, as irmãs é que mais iam. Uhum. Foi minhas companheiras também. Mais uma vez o Espírito Santo falou comigo sobre isso, que eu achei fantástico, mas nunca eu reclamei. Eu fui para a igreja para poder ir para o evangelismo, geralmente tinha um grupo que ia aí, né? Nesse dia, exatamente, não foi ninguém. Foi exatamente nesse dia que eu saí com o carro de mão e tal. E eu disse, Senhor, mas eu estou indo sozinho, o Espírito Santo, vá. Vá porque você está olhando que não tem ninguém indo com você. Mas olhe quem está indo com você. Perfeito. Rapaz, Glória a Deus, aleluia. não tem ninguém indo com você, mas olhe quem está. Não tem ninguém vendo você ir, mas tem alguém. Olhe para quem está indo com você. Que é o próprio Senhor. E naquele dia foi incrível que quando eu coloquei o som, que eu comecei a cantar, um rapaz saiu da casa dele, foi pro meio fio, ficou na minha frente lá no meio fio, todo exaltado, e eu sozinho. Daqui a pouco as irmãs chegaram. Eu fiquei mais tranquilo, porque a gente fica incomodado, Sim, a sim. verdade é essa. E eu continuei louvando ao Senhor, de olho fechado e tal, e tal, e tal. E quando terminou a evangelização, minha irmã chegou para mim e falou bem assim, olha, aquele rapazinho ali queria que você fosse lá falar com ele. Eu disse, eu? Ele disse, Ele disse, diga amém. Aí eu entrei, ele morava numa vila, foi até aqui nessa rua aqui, na rua, acho que é Rua N aqui, não sei como é o nome ainda. E ele estava sentado na janela, com os pés batendo assim na janela. E eu olhei para ele assim, e da minha boca só saiu uma palavra. Você quer aceitar Jesus? Eu não falei mais nada além disso. Ele pulou da janela e se ajoelhou na minha frente chorando. E aquele momento foi algo tão glorioso. Glória a Deus. E aí daqui a pouco sai a esposa dele de dentro de casa. Se ajoelha do lado dele também. Na porta da vila que ele morava. E ela com a cabeça com tipo, fosse uma faixa assim. Pelo que eu entendi, ele tinha espancado ela, esposa. E naquele momento, e dali pra frente, eles dois se converteram e o Espírito Santo também tomou a vida deles. E todo evangelismo eles iam me ajudar agora. Glória a Deus, glória a Deus. Então a gente sabe que esse período
É preciso fazer uma compreensão, pastor Watson, de maneira correta. A igreja de hoje é uma outra igreja. Sim. Não, Evoluiu. não adianta você querer ver a igreja de hoje como uma igreja que foi do tempo primitivo, do tempo Uhum, de 30 anos atrás. uhum. O amor das pessoas era outro. A Bíblia claramente diz isso, que por Sim. aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Então hoje você tem já um conforto grande, você tem o Uhum. celular que hoje ele deixa você confortável, muito conhecimento disponibilizado. E muitas das vezes você se torna obeso Uhum. de tanto Sim. conhecimento, mas pouca ação. Então, eu sinto falta da evangelização de rua. Uhum. Eu sinto falta desse calor humano, desse contato. Então, eu acredito, estou orando muito por isso. Eu acredito que o Senhor está preparando aí a Amém. estrutura para que a gente possa fazer. E Maravilha. uma das primeiras igrejas que eu quero convidar Amém. no bairro São Conrado é a igreja do Senhor, porque Amém. isso está no seu sangue. E não deixe de fazer isso Amém. nunca. Amém. O senhor falou uma coisa muito interessante. O meu chamado foi direto. Uhum. E quando o chamado é direto, é importante deixar isso claro. Quando o chamado é direto, que acontece isso com muitas pessoas, é porque Deus tem uma obra específica com aquela pessoa. Então pode ter certeza que regiões onde tem facções, onde tem pessoas com drogas, onde tem. Não é normal, mas vá nesses lugares sempre, você vai ver que Amém. Deus vai usar sua vida Amém. para alterar o ambiente do local. Glória a Deus. Sempre observe isso, são obras específicas. Por exemplo, Uhum. se eu for fazer isso, pode ser que não dê Não certo. surge o mesmo efeito. É. Por isso que às vezes você diz, poxa, mas eu estou sozinho. Não está sozinho. Não. Sempre ele estará com o Senhor. Amém. E quando são obras específicas, não adianta, você tem que ir lá e você fazer. Uhum. Por exemplo, a questão de comunicação, como eu estou fazendo aqui, trazendo pastores. Tem que ser eu fazendo, porque Isso. eu sei Perfeito. como fazer isso. O Perfeito. Espírito Santo me chamou para fazer isso. Maravilha. Então cada um tem que ficar no seu chamado. Não adianta eu chamar pessoas que não tem nada a ver, Uhum. que elas só vão atrapalhar. É. Não adianta. Tem que ser o Watson. Perfeito. Agora, recentemente, acho que tem um ano, isso, eu tava ali na padaria, aqui, né? Comprando pão, e quando eu tava saindo, eu vi duas membros da igreja na esquina. Elas estavam vindo e eu tava indo. E quando eu parei na esquina, elas começaram a falar comigo: ô pastor, tudo bom? Eu digo: tudo bem e tal. Quando eu parei, comecei a conversar com elas, veio um rapaz. Olha só, o rapaz saiu do mato, com a faca desse tamanho na mão. E disse: o senhor é pastor, é? Com a faca na mão. Eu digo: sou, pela misericórdia de Deus. Quando eu procurei as irmãs já tinham. Eu tinha Eu já corrido. entendi já, né? Eu digo: sou, e eu digo: e você, meu irmão, o que foi que houve? Tá com essa faca aí? Eu digo: vem pra cá. Aí já peguei no ombro Você dele. tá vendo? Aí, É outra aí trouxe coisa. ele, sentei ele. Aí ele disse: cara, ele começou a chorar. Ele disse: é pastor, cara. Eu digo: sou, pela misericórdia de Deus. Ele já começou a chorar. Mas foi que houve? Ele disse: vai matar uma mulher ali agora. Tava esperando ela descer pra matar ela. Eu digo: que foi, rapaz, foi. Aí meu foco, primeiro eu vou desarmar ele, né? Tirar essa faca. Sim. Eu digo: irmão, pra gente conversar mais confortável, me dê essa faca aqui. Aí já peguei ele, dou sim. Aí já peguei a faca, já ficou sob o meu domínio. Aí eu disse a ele: eu disse: o que foi que houve? Agora me contou a história. Ele foi contando que ia matar a mulher, que já tava já certo, que ia dar de tiro, mas só que ele quer dar de facada e todo. Eu digo: tá certo. Aí eu disse: cara, que bom que você parou aqui, que bom que Jesus lhe trouxe até aqui. E ele disse: a minha mãe é pastora, meu irmão é Marcos, minha família é toda evangélica, né? Inclusive, se a mãe estiver ouvindo isso aqui, né, que Deus fortaleça o coração dela, porque aconteceu uma tragédia logo depois. Aí, ali em seguida, eu disse bem assim a ele: eu disse, como você conhece Jesus, eu não vou falar muita coisa sobre ele, não. Como você já conhece, Uhum. o que é que você quer de Jesus? Ele disse: eu quero ele de volta. Eu disse: o que é que tá lhe pedindo? Ele disse: eu mesmo. Aí eu disse a ele bem assim: e quando é que você quer? Ele disse: agora. Eu disse: eu vou orar por você. Eu orei por ele, agradecendo a Deus. E eu disse bem assim: eu disse bem assim: vamos para a igreja comigo, viu? Você vai lá para a igreja onde eu sou pastor e eu quero cuidar de você. Aí ele disse: vou sim com o senhor. Aí ele disse: eu moro ali em tal lugar. Aí foi dizendo: eu digo: eu sei onde é. Aí ele disse: se o senhor quiser, o senhor pode ir até comigo agora, lá em casa. Eu digo: não, amanhã eu vou lhe fazer uma visita lá, pode deixar. Aí, pastor, fui para casa, que eu tinha um curso para fazer nesse dia, à noite. Fui para casa, já estava no horário, eu já estava com a roupa do curso. Só fui deixar o pão em casa para ir pro curso. Quando eu cheguei em casa, meu telefone toca. Eu disse: rapaz, mataram aquele rapaz. Eu digo:
Qual rapaz que você tava conversando? Eu digo, conversa, rapaz. Peguei a moto, fui lá. Quando cheguei lá, era o rapaz mesmo. Comecei a chorar, mas ao mesmo tempo eu digo, graças a Deus Meu que Deus fez a Deus. obra. Agora o senhor vai entender o mistério. Deus preparou ele Foi antes. antes, você vai entender o mistério. Aí eu deixei ele lá, na mesma rua que mataram ele, eu caminhei, fui caminhando. Quando eu cheguei em uma casa, na casa da irmã, na casa da. A irmã Vanette estava fazendo um trabalho nessa casa, na casa da irmã. Esqueci agora o nome da irmã, Jesus. Aí eu passei por lá, entrei na casa da irmã, comecei a conversar, ele já estava lá orando. Aí eu fiz uma oração. E orei a Deus, orei pela vida da pessoa que fez o ato, orei pela família que perdeu o ente querido e tal, e testemunhei para as irmãs, irmã, aconteceu isso, mas antes disso, Deus salvou a alma dele, né? E graças a Deus que Deus salvou, a gente sabe a importância da salvação, a gente queria ele aqui em vida para testemunhar, para falar das grandezas do Senhor, mas infelizmente, né, ele foi tirado daqui dessa terra, ele foi levado, mas uma coisa eu tenho certeza, ele foi para o Senhor. Isso eu tenho certeza. Tá bom. Quando chega depois, a mãe me liga. Pastor, muito obrigado, porque o senhor. Ela me deram meu número a ela, né? Porque o senhor evangelizou meu filho. Foi com tanto pedir a Deus. Eu disse, Deus, se o senhor for levar ele, permitir, leve ele salvo. Então a mãe estava aqui, tipo, conformada. Se Deus Sim, levasse, mas sim. que salve meu filho, não deixe ele perdido, não. E Deus salvou aquele homem, Deus salvou aquele rapaz, Meu né? Então, Deus. assim, é coisas que de fato é específica, né? E Como uma que oração de uma mãe funciona, né? funciona demais, funciona demais. Sabe como foi que eu vim para Jesus, pastor? Foi a oração. Verdade. Sabe o que aconteceu comigo, A pastor? oração é o caminho da Voltando só um vitória. pouquinho a fita, sabe o que aconteceu comigo? Eu estava em um lugar usando droga, e quem cheira cocaína sabe, quem cheira não quer ir para casa, quer cheirar, no outro dia cheirar, quer ter mais. E eu estava na casa desse rapaz, e eu disse, esse rapaz, não quero usar droga mais não. Algo dentro de mim não queria. E eu fui para casa. Nem quis usar mais, fui dormir. Quando foi no outro dia, os colegas disseram, rapaz, teve um cara aqui de moto, dois caras de moto, e tava perguntando por vocês, e os caras estavam armados. Os caras estavam querendo tirar a sua vida. O Nossa. senhor vai entender. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, o Espírito Santo me falou e disse bem assim, sabe quem era aqueles dois rapazes? Era esses rapazes aqui que queria tirar a sua vida. Por esse motivo, e você não sabia. Porém, sua mãe e seu pai estavam orando. E Deus me deu uma visão assim clara. Meu pai orando do lado da cama, e minha mãe orando do outro lado. Eu já na igreja, com o Senhor. Eu disse, eu vou perguntar à minha mãe, não é duvidando do Senhor não, Espírito Santo. Cheguei na casa da minha mãe e disse, mãe, onde é que a senhora ora? Ela disse aqui. Pai, onde é que o senhor ora? Ele disse ali. Ou seja, naquele momento o Espírito Santo disse, foi seu pai e sua mãe orando, Deus ouviu a oração de seu pai e de sua mãe e lhe deu o livramento. Meu Deus. Olha que impactante. Então, ou seja, foi coisas assim muito impactantes. Então, você, mãe, que está me ouvindo aqui, acredite na oração. Por mais que você esteja orando, por mais que você esteja ali falando com o Senhor e aos seus olhos você não esteja vendo o resultado, acredite que a oração da senhora, a oração desse pai está tendo resultado diante de Deus. E na hora certa, o Senhor ele vai tocar no seu filho, o Senhor ele vai resgatar seu filho. Se não tiver ninguém para falar, Deus vem e fala. Mas acredite Glória a na Deus. oração, não duvide no poder da oração em nome de Jesus. Porque às vezes, pastor, o que é que acontece? A mãe e o pai estão orando, não vê o resultado, se entristece. Só que a palavra do Senhor diz que nós não vivemos mais por vista, mas sim pela fé. E o que é fé? É a certeza daquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Perfeito. E a fé, ela não é, a nossa fé não é colocada na nossa carne nem na nossa alma, é no nosso espírito. Porque se fosse na minha carne, a minha fé era pelo que eu sinto. Então eu tenho fé que aqui tem um ar-condicionado, porque eu estou sentindo. Eu tenho fé que aqui tem uma mesa, porque eu estou tocando. Minha fé não foi na carne. A minha fé não foi na alma, a minha fé foi no espírito. Então eu acredito porque Deus disse. Eu acredito porque Deus fala. Eu Perfeito. acredito porque a palavra do Senhor diz. Então, dentro disso, muitas mães às vezes vai perdendo a fé, vai desanimando. E qual é o propósito do inimigo? Eu digo sempre que o propósito do inimigo não é atingir diretamente você e eu. Ele não quer atingir o Senhor, nem eu diretamente. Ele quer atingir a nossa fé. Por isso que Paulo diz em Efésios 6 sobre o escudo da fé. Porque os romanos ele usavam aquele escudo, o escudo era feito de madeira, era feito de couro e era feito de ferro. Né? O escudo ele tinha 1,20 m para 80 de largura. E quando o soldado ele ia para a guerra, Paulo diz, porque o escudo da fé?
contra o quê? Os dados inflamáveis do maligno. O que era que os inimigos faziam? Pegava seu arco e flecha, mirava na ponta do pinche, tocava fogo e mandava nos romanos. O que é que ele fazia? Ele molhava o couro do seu escudo, que ele era coberto e revestido de couro. Molhava e ele botava aqui na posição. Ficava todo mundo posicionado. Se defendendo. Quando a flecha batia, que era os dados inflamáveis, ele apagava quando estava molhado. Porém, no percorrer da guerra, aquele couro secava. E o dado batia na onda, agora na madeira, e queimava o escudo do soldado. O que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que tirar aqueles dados inflamáveis. Então, qual é o propósito do inimigo? Lançar esse dado de longe. Ele lança de longe para atingir a nossa fé. E qual é os dados? Pensamento, tristeza, desânimo, né, ódio, amargura, ele vai lançando. Então não é para atingir diretamente a gente, porque a gente sem o escudo, a gente tá vulnerável. Então o inimigo, ele quer atingir a fé das mães, dos pais, dos filhos, ele quer atingir a fé dos cristãos, daqueles que servem ao Senhor. Ah, Deus está demorando, Deus disse que ia fazer e não fez ainda. Deus falou, ele vai fazer. Se o ainda não é o nosso tempo, eu digo sempre assim, que às vezes a gente anula o milagre de Deus. Porque a Bíblia diz em capítulo 8 de Mateus, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele se admirou com a fé do centurião. É a única vez na Bíblia que todo mundo vai ver que Deus se admira com a fé de alguém. Sim. O texto diz, e se admirou o Senhor. O Senhor virou e disse, rapaz, eu me admirei com a fé desse rapaz. Deus se admira com a fé. Verdade. Também no capítulo 6 de Marcos, Deus se admira com a incredulidade. Marcos 6,6 Jesus diz assim, rapaz, nunca vi. Tamanha incredulidade. Rapaz, que incredulidade é essa? Ele se admirou. As únicas duas vezes você vai ver Jesus se admirando. Com a incredulidade e com a fé do centurião. Que ele disse, nem em Israel eu vi tanta fé. E a incredulidade de seu povo não está. Por quê? Porque a incredulidade anula a fé. E a Bíblia diz, Deus não pôde fazer ali tantos milagres. Pai, Deus não poder fazer milagre. Não é porque ele não tem poder de fazer. Ele tem todo o poder de fazer. Mas a minha incredulidade anula a manifestação da glória de Deus. Verdade. Então, para você que está nos ouvindo, quando a gente está tratando aqui um podcast, quando a gente está tratando de um assunto, contando uma história, você mãe, você pai, você cristão, que tem no seu coração essa chama viva de voltar a evangelizar, de voltar a proclamar o evangelho do Senhor, talvez algo lhe desanimou, alguém lhe desanimou, talvez a igreja lhe entristeceu, mas existe algo dentro de você que está vivo e precisa ser acendido, e essa fé viva no Senhor. E muitas das vezes a incredulidade, às vezes a pessoa vai orar com incredulidade, meu Deus. Aí vai orando ali, Senhor, faça assim. Não, orar com fé, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz. Se quem vai curar é Deus. Se Deus quiser curar, cura. Se não quiser, então assim... A responsabilidade sua é só orar. É só orar, entendeu? Então, eu tive minha tia agora, recentemente, ela morreu de câncer. Minha tia com 62 anos, 61 anos, ia fazer 62. E a gente foi pro hospital, lá na frente do hospital, orar. Nosso papel é orar, então vamos orar. Deus cura, cura. Mas Deus não quis curar, levou. Também já teve mulheres, Sandra tá me ouvindo aqui agora, né? Tava lá no João Alves, a gente orou e Deus curou. Não era de câncer, era de outra doença. Eu cheguei lá, a barriga dela tava inchada lá em cima, tinha até coisas dentro da barriga dela, ela tava mal, a mulher tava magra, mal. E quando a gente foi orar lá por Sandra, Deus operou um milagre. Quando eu fui depois para Itapuranga visitar Sandra, eu nem sabia que era a mesma Sandra. Quando eu cheguei lá, vi uma mulher forte, uma mulher bonita. E a mulher que me levou disse assim, aqui é Sandra, que o senhor orou. Eu digo, não, não é não. Eu digo, não tô acreditando não. Eu fiz que nem aquele povo quando estava lá orando por Pedro, para Pedro ser liberto. Quando Pedro é liberto, que chega na casa de João Marcos, a Bíblia diz que o povo pensou que era um fantasma, ficaram abismados. A igreja estava orando por Pedro, orando pela libertação de Pedro. Pedro é liberto. Quando é liberto, não acredita, não, é um fantasma. Mas você não está orando pela libertação? Quando Deus liberta, por que você está achando que é um fantasma? É aquilo que você está orando. Então, ou seja, quando eu olhei, eu fiquei abismado. Eu digo, rapaz, ela disse, sou eu, pastor, muito obrigado e tal. Então, assim, muitas das vezes a nossa fé, o inimigo ele tem essa estratégia de fazer isso. E quando eu estava na igreja, pastor, para continuar sobre o ministério, quando eu estava na igreja, eu servindo ao Senhor, ocorreu algo que eu nunca desejei sair da igreja e abrir ministério de igreja, nunca na minha vida. Eu sabia que eu seria um pastor, mas achava que seria naquela igreja. Sim, sim. Eu nunca pensei de abrir e tal, todo discorda, não concordo com isso, nunca passou isso na minha mente, por incrível que pareça, nunca. Aí o que foi que aconteceu? Eu estava na igreja, fazendo a obra, nesses evangelismos eu prestava relatório, mas não era porque o pastor pedia não, é porque já era de mim. Nós trabalhar junto e o senhor dizer, Watson, você vai ficar no departamento de evangelização, porque já é de mim,
eu presto conta. Pastor, foi 4 vidas salvas hoje. Pastor, tinha 20 pessoas. Pastor, aconteceu isso. O senhor não me pediu nada, mas já é da pessoa, tá ali, né, compartilhando, Sim, sim. né? Pastor, hoje O não. respeito, né? Pastor, hoje não teve nenhuma vida salva. Me ajude em oração para no próximo evangelismo ter vida salva e tal. Pastor, o senhor me libera. Eu pedi à irmã para ela ministrar nesse culto e tal. Sempre teve isso. Só que foi o que aconteceu. Nesse meio tempo, aconteceu algumas coisas dentro da igreja que as pessoas, não sei se foi inveja, as pessoas começaram a ter uma perseguição, né? Começou a ter uma perseguição dentro da igreja, e isso foi muito triste. E Deus, para preservar meu coração, não deixou eu saber na hora, deixou só saber depois. E quando foi um dia o pastor, né, que ele me chamou para um gabinete e tal, e disse: Watson, você tem fugido do acordo, a gente tem tratado as coisas dessa forma, e fulano foi lá evangelizar e tal. Eu disse, mas o senhor sabia? Não, e tal. Aí eu mostrei, eu digo, aqui, rapaz, a conversa, o senhor sabia e tal. Só que foi o que aconteceu? A pressão das pessoas. Cuidado com o Atsu, cuidado com o Atsu. As pessoas na pressão, né? Meu pastor, isso que eu tô falando, foi o apóstolo Wilson, pastor Wilson. Foi o meu primeiro pastor, foi o que me ensinou tudo, né? Tenho um maior respeito por ele, né? Um amor muito grande por ele. Foi um homem assim que me ensinou, meus primeiros passos na fé foi dado lá na Foi no igreja dele. apóstolo Wilson. Foi lá no apóstolo Wilson. Meus primeiros passos foi dado com ele. Caramba, que massa. Foi, ele me levava para os lugares, para viajar. Então aprendi muita coisa na prática, né? Aprendi muita coisa na prática. 5 Pessoa anos. maravilhosa. Wilson, Não, maravilhosa. Regina, Eu não tenho que falar do apóstolo Wilson, um homem assim maravilhoso, Verdade. excelente para minha vida e para o meu ministério. Eu digo sempre onde eu chego, eu digo, ó, o meu ministério, tudo que você vê que eu faço, eu aprendi com ele. Entendeu? Porque a É um Bíblia diz, homem muito sério. a Bíblia diz dá honra a quem tem honra, né? Só que o que aconteceu? Existiam pessoas ali ao redor que estavam ali pressionando ele, e ele chegou e me chamou para essa conversa, a gente conversou, e foi ali que eu disse, falando com o Senhor, fiquei um tempo em oração, e eu vi que ali chegou o tempo da ruptura, do desligamento, né? Sim. E ali foi naquele momento onde a gente se desligou, eu se desliguei do ministério, e eu não queria abrir igreja, aí eu fui para a igreja de minha mãe. Quando eu cheguei na igreja de minha mãe, aí o pastor disse assim, por que você não vem para cá, rapaz, congregar aqui? Eu disse, gente, como é que o pastor sabe que eu saí? Eu saí ontem. Tô aqui hoje, como é que o pastor sabe? Daqui a pouco o pastor me ligou. Opa, irmão Watson, eu digo, opa, tudo bom, rapaz, eu quero tomar um café com você. Eu digo, pronto, maravilha, vamos tomar. Pastor Watson, o irmão Watson, você tem um projeto, né? Missão Vida de Cristo. Eu digo, rapaz, eu tenho também uma igreja, sou pastor assim, assim e tal, e Deus botou no meu coração que você ia congregar comigo, ia me ajudar. Eu disse, irmão, pastor, vamos orar. Porque assim, graças a Deus Deus botou no seu coração, mas deixa ele botar no meu, que não tá no meu não. Eu não pretendi abrir igreja não. Aí quando foi um dia eu conheci quem? A pastora Luzia. Conheci a pastora Luzia. Aí a pastora Luzia, ela foi uma peça assim fundamental junto com o pastor Fábio, né? Aí a pastora Luzia, a gente entrou em contato com essa minha tia, que hoje morreu, que morreu esses dias, disse bem assim pra mim, Luzia orava muito por você. Eu digo, deixa de conversa, quem é essa mulher? Aí não, foi aí eu não conheci. O que me impactou, eu chorei, só porque alguém orava por mim. Digo, eu chorei, eu digo, sério, tia, quem é essa mulher? Aí ela me deu o número, eu entrei em contato. Não, a senhora orava, meu filho, eu lhe conheço, já tem muito tempo e tal. Já foi falando, digo, a senhora me conhece tem muito tempo, que eu nunca conheci a senhora. Aí eu queria conhecer essa mulher, né? Aí conheci ela, tal. Aí foi quando eu falei, eu disse, pastora, tá acontecendo umas coisas assim, assim. Eu não quero abrir igreja, mas tem pessoas me chamando. Aí quando eu contei um pouquinho a história, que ela já sabia em parte, ela disse, meu filho, você é como os ovos da galinha de ouro, todo mundo vai querer. Deus já lhe deu o chamado, Deus já lhe deu o ministério, não é para você retroceder, é para você ir, não é para você ter medo, não é para você. Aí foi essa palavra de motivação, de incentivo, que eu disse, meu Deus, ela vai assistir esse podcast, e foi justamente dessa forma. Ela falou com o pastor Fábio, marcamos o dia da consagração pastoral, e aí eu fui para uma vigília no sábado. Reuni minha mãe, meu pai, falei para algumas pessoas sobre a consagração, o projeto já estava em andamento, eu já estava ali trabalhando e servindo ao Senhor. Foi nesse tempo que eu abandonei emprego, abandonei tudo. Se eu vou cuidar das almas, vou cuidar das vidas, eu disse, eu estou determinado, eu vou abrir a igreja, tá bom. Fui para a vigília no sábado, quando chegou lá, Deus usou uma pessoa. Aí, como eu sou uma pessoa muito. Essa questão de profecia, digo, deixa eu ouvir, deixa eu examinar direitinho. Ele começou a falar comigo. Deus vai lhe usar, você vai ser um homem assim. Ficou falando, né? Eu disse amém, amém, amém. Só que dentro de mim ainda estava uma incredulidade, né? Eu digo,
Será que essa profecia vem de Deus mesmo? Eu ali dentro de mim. Aí o homem disse assim, olha, ele falou no meu ouvido. Ele disse, olha, não duvide, para você ter 100% de certeza que é Deus falando com você. Amanhã descerá o óleo sobre a sua cabeça e você será consagrado a pastor ao Senhor. Pastor, eu não tinha falado a ninguém, não. Fui numa vigília, Ninguém sabia, um né? povo neutro, que eu fui nessa vigília pregar lá. Foi um povo neutro. Ali eu fiquei, eita Jesus, o Senhor falou comigo aqui. Tipo, confirmando, testificando, apesar que eu não pedi testificação do Senhor, mas ele mesmo assim ele me deu. E foi aí onde começou o ministério pastoral, né? Aí houve a consagração do pastor Fábio, junto com a pastora Luzia, a pastora Jéssica, e ali eu comecei o ministério pastoral. Aí eu disse, agora eu vou largar tudo, Senhor, e eu quero cuidar das vidas. Aí, pastor, peguei no fundo da casa da minha mãe, abri a igreja lá, no fundo da casa da minha mãe. Minha mãe mora num bequinho que só passa um carro. Pronto, sabe onde Marilda morava? Lá Aí embaixo, né? Marilda Sim, morava, a sim, mãe de Marilda, ali naquele beco. Foi ali a sim. igreja. Aí eu comecei, só cabia o quê? 14, 15 pessoas. Pequenininha, uma garaginha. Só Sim. que. Aí comecei a ler. Aí eu disse, meu Deus, daqui a pouco eu olhei o primeiro culto. Eu disse, cadê as ovelhas, Senhor? E eu abandonei tudo. Como é que vai ser, Senhor? Aí eu digo, não, Senhor, mas o Senhor não vai me deixar, não. Comecei fazendo o que eu sempre fazia. Eu não fiz nada mais. Daqui a pouco veio um. Daqui a pouco ganhei um do presídio, daqui a pouco ganhei uma irmã da cena onde, daqui a pouco, aí Deus foi trazendo, foi trazendo, foi trazendo, aí o espaço ficou pequeno, aí eu disse, meu Deus, e agora? E minha esposa disse, você disse que tudo que você tem é de Deus. Na frente da casa da minha mãe, eu estava construindo minha casa. Tinha batido já uma laje, já tem o projeto todo da minha casa, de andar em cima, já tudo, aqui é o lugar da minha oração, da minha biblioteca para me estudar, aqui vai ser a sala, a cozinha e tal. Aí minha esposa disse assim, você disse que tudo que você tem é de Deus. Pega a parte de baixo todinha e dê para Deus. Eu olhei assim para ela, eu disse, rapaz, meu coração trancou. Eu não queria, tô sendo sincero, eu queria fazer minha casa e morar. Depois eu fui orar, disse, Deus, eu disse, se o Senhor mesmo, que tudo que eu tenho é do Senhor. E o povo já tá na rua. Então eu vou derrubar as paredes todas e vou fazer a igreja aqui. Eu derrubei tudo e fiz a igreja lá. Foi. E só fiz minha casa em cima, deu para fazer. A parte que seria a parte que seria gourmet e a parte do meu quarto de oração, eu deixei embaixo mesmo. A parte gourmet não teve. Aí fui, fiz a igreja lá, aí Deus abençoou, a igreja cresceu. O pessoal já tava na rua de novo. Disse, rapaz, Deus tá me expulsando daqui, rapaz. Me expulsando num bom sentido, tipo, tá Sim, sim. crescendo. Aí foi onde a gente veio pra cá, pra avenida, a gente alugamos um prédio aí e viemos pra aí. Então, a trajetória pastoral veio daí. E hoje nós estamos aí nessa missão, né, cuidando de famílias, de Aí a vida. igreja fica aqui na Avenida. José Carlos Silva, número 106, e lá no Inácio Barbosa, na rua João Pereira Feitosa, número 125. Nós estamos localizados com essas duas bases, né, cuidando de vidas, e sempre eu fui essa pessoa, sabe, pastor, disponível para o Senhor. Pela sua trajetória, pastor Watson, é notório que o Espírito Santo tem total interesse em fazer você crescer. O percalço do caminho está sempre na falta de continuidade e de uma humildade. Por que a Bíblia fala também nas sandálias que você deve calçar? E ela cita isso como um papel de seja humilde. Uhum. Porque as sandálias calçam seus pés que andam, que constrói, que desenvolve, Isso. que faz a coisa andar. Então, o segredo sempre está: mantenha essa Uhum. humildade e mantenha esse amor pelas Amém, almas. amém, Pode ter certeza que Deus vai fazer você crescer muito, muito, amém. muito. Porque o problema dos homens de Deus atuais é perderem primeiro o amor do primeiro amor Uhum, e depois se perderem com o orgulho, uhum, né? Porque hoje, assim, se tornar orgulhoso é muito fácil. uhum. Porque Se vai desce. as pessoas que acabam sendo libertas e salvas por Jesus Cristo, não é por nós, mas acabam vindo agradecer a nós. Uhum, E aí onde está o perigo. uhum, Porque exatamente nesse momento que você recebe tanto aplauso, tanto uhum. isso, tanto aquilo, Exatamente. e aquilo vai mudando o seu A coração, vai essência. alterando sua vida, e você vai sentindo que você é alguma coisa. Uhum, Um dos grandes segredos que o evangelista Billy Graham tinha é que ele tinha uma pessoa para dizer para ele: você não é nada. uhum, Ele tinha uma pessoa que andava com ele em todos os locais que ele ia para só dizer para ele quando ele terminar de pregar:
Você não é nada. Tudo isso aí é Uhum, dele e uhum, é para ele. E a vida de Billy Graham toda, uhum, ele se manteve intacto e íntegro em função disso. Luzia e Fábio e Jéssica são praticamente da nossa família, gente que uhum, a gente gosta muito. Que tem um... uhum, Luzia foi minha diaconisa mais braba que eu já tive. uhum. Ela vai rir só quando vê isso. Eita, Luzia brava! E assim, pastor, eu digo que o que nos. Saudade dessa época. Eu tô falando isso, mas é com muito Aham. carinho, porque a época do Bom Retiro foi uma época extraordinária, Glória a Deus. maravilhosa. E a gente viveu muitas coisas extraordinárias do reino de Deus. E quem sabe se não pode voltar ainda, porque nós estamos com muita vontade de ver que todo isso. Por isso que a gente quer começar com a evangelização, porque é uma coisa que está muito no meu coração e eu vejo que está muito em falta. Eu trouxe o pastor Frank aqui, ele também falou para mim do mesmo desejo, então estou juntando um grupo de pastores que são apaixonados pelo reino, porque não adianta colocar gente que não é apaixonado. Tem que ser gente apaixonada por alma e pelo reino de Deus. É. E assim, pastor, voltando aqui para essa questão da humildade e do orgulho, a gente sabe que o que nos deixa mais parecido com Jesus é a humildade. Não tenha dúvida. Jesus ele diz: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o Exatamente. que nos deixa mais parecido com Satanás é o orgulho. É o ser humano achar que é alguma coisa, que tem Exatamente. alguma coisa, que tem domínio sobre alguma coisa. É. Certo dia um pastor, ele chegou e disse bem assim, a esposa do pastor disse bem assim, você tá me traindo. E o pastor disse: Como eu tô lhe traindo? Ela disse: Você tá me traindo, sim. Você tá me traindo com a noiva de Cristo. Eu quero que você se separe da noiva de Cristo e que você volte a ser meu esposo. Porque você se casou com a igreja e se separou de mim. Então, quando eu vi essa história, eu vi que o pastor, ali, ele queria ser o dono da igreja. Só que a igreja já tem o dono. Nós só vamos o quê? Pastorear, cuidar, fazer o nosso papel, orientar. E o orgulho é algo que nos deixa mais parecido com o diabo. Com certeza. E o orgulho vem através de quê? Dos aplausos, do você fez, graças a você. E Paulo ele diz bem assim: tudo que nós temos vem de Deus. Está lá em Coríntios 5. Ele diz bem assim: se vem de Deus, por que nos gloriamos? Exatamente. Se tudo veio de É. Deus. Deixando claro também a informação, não é que os aplausos é uma coisa diabólica, Não, mas é como você recepciona exato, esse aplauso. exato, Que tipo de sentimento você exato, começa a sentir e que exato, tipo de sentimento começa a exercer exato, potência sobre sua vida. exato, Ah, eu sou o cara. exato. Ah, eu sou especial. Não, mano, você é um vaso Isso. de barro que está cheio da presença de Deus. É só Exatamente, isso. exatamente, Entendeu? E outra coisa, ser isso é maravilhoso. exatamente. Então, muito bem, pastor. Eu quero. Tem mais alguma informação que o senhor julgue necessária que já me passaram aqui o tempo? Nós já estouramos o nosso tempo, Maravilha. para a glória de Deus, porque o assunto realmente é maravilhoso. Pastor Waldson, com certeza virá outras vezes, porque isso não ficará só nessa primeira vez. Tem outros projetos que vai vir no nome de Jesus, Maravilha. que a gente vai poder estar labutando junto, e aquilo que puder estar ao nosso alcance, isso não tenha dúvida que a gente fará para ajudar a igreja também, ajudar a missão, porque eu acredito numa coisa: não há outro resgatador para a vida do que Jesus. Glória a Deus. Não há outro sangue que possa perdoar igual o de Jesus. E não há outro ser que teve a coragem de deixar sua divindade e vir morrer por um pecador como nós. Não há outro. Então eu acredito que se você arrancar o pecado da sua vida e confessar Jesus como seu Salvador, e no seu coração você crer, você será salvo. E não será salvo apenas para a vida eterna. Esse é o primeiro benefício que você tem. Mas olha aqui, é uma prova viva. Glória a Pastor Watson. Deus. Olha a vida que esse homem tem hoje. Família abençoada, toda abençoada. E ele hoje está ajudando pessoas a encontrarem o reino de Deus. Pastor, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Suas considerações finais aí para o nosso público, que você possa Maravilha, deixar aí. maravilha. Então, assim, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, ao pastor Ari, por ter abrido esse espaço, esse podcast maravilhoso, que tem alcançado muitas pessoas, né, muitas vidas, através de histórias como essa,
e outros tipos de história. Então, assim, eu quero somente louvar a Deus e dizer para você que se encontra em uma posição semelhante, você que se encontra aí em um momento difícil da sua vida, achando que não tem mais jeito para você, se teve jeito para mim, tem jeito para você. Então, sempre eu tive um sonho em Deus, de querer crescer no Senhor, de querer ter mais condição ali em Deus para alcançar pessoas, e gradativamente Deus ele vem fazendo isso. Então, eu logo no início da minha fé, eu não tinha nenhum transporte, eu não tinha nenhuma bicicleta, né? E graças a Deus, Deus ele me abençoou com um carro. Não deu tempo de eu contar essa história, mas em outros momentos eu vou contar como foi essa história, né? Como chegou esse carro na minha vida, como Deus me abençoou com esse carro, né? Então hoje eu moro ali no Orlando Dantas, né? Pela misericórdia de Deus, como também chegou essa moradia, como tudo chegou na minha vida em um ato de fé. Eu estou escrevendo um livro, A Vida de um Pastor, então eu creio que próximo ano, no final do próximo ano, esse livro será concluído e estará disponível aí para todos vocês. E eu quero somente louvar a Deus e encorajar você, você mãe, você pai, todos vocês que estão ouvindo esse podcast, que seja gerado fé no seu coração, que a fé viva do nosso Senhor Jesus Cristo seja gerado no seu coração, e agradecer a Deus por toda a equipe aqui do Senhor, maravilhosa, recepção maravilhosa, tudo maravilhoso para a glória de Deus. Muito obrigado, pastor, por ter me recebido, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Amém. Deus te guarde, Deus te proteja, Amém. Deus te faça mais ainda feliz, Amém. que a unção de Deus esteja mais ainda Amém. sobre a tua vida, Amém. que este bairro São Conrado Em seja nome de Jesus. totalmente tomado. É Em minha nome de oração Jesus. todos os dias, Em que esse nome bairro de seja Jesus. tomado pelo reino de Deus. E hoje o Pai me dá uma prova de que ele levantou um homem para fazer isso Em nome de acontecer. Jesus, meu Então está na tua mão esse cajado, Amém, e Jesus. siga isso para a glória do Pai, do Amém, Filho e do Jesus. Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Você Glória que está a nos Deus. assistindo, muito obrigado por estar conosco até agora. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E abandone o pecado oculto, que é o que mata a tua vida e destrói seus planos. Tá dando errado tudo. Olha a sua história, a sua vida. Tem algo errado acontecendo no oculto, que é onde o bicho gosta. O pecado não tem mais cabeça, não tem mais braço, não tem mais perna. Somos nós que vamos até ele. Então que você vá até Jesus. Confesse, se arrependa e aceite. E a vida dele vai chegar na tua vida, assim como a vida dele chegou nas nossas vidas. Deus te abençoe. Compartilhe esse programa para todo mundo. Tem muita gente precisando. Não se esqueça disso. Compartilhe. E até o próximo Me Conta Aí!